Graça e paz, Igreja do Senhor. Estou aqui mais uma oportunidade para estudarmos juntos, as 7 cartas de Cristo e suas mensagens esquecidas. Nós iremos meditar, nós iremos basear o nosso estudo no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Mas vamos primeiro fazer aqui uma oração, uma breve oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós iremos estudar um pouquinho a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha ser o nosso professor, venha nos ensinar, venha ministrar o nosso espírito e venha nos constranger a cada vez mais te amar e também a viver a Tua Palavra e compartilhar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, como eu já falei, o tema, do nosso estudo de hoje é as 7 cartas de Jesus e suas mensagens esquecidas. E por que esse estudo é tão relevante para nós? Por que é importante meditar nestas cartas? Por que é importante entender o assunto contido nas cartas? Que Deus, que Cristo enviou às 7 igrejas da Ásia Menor. E essas cartas, essas igrejas representam os 7 períodos da igreja cristã, desde a sua fundação até os nossos dias. Por que é relevante estudar? Porque esses assuntos sobre as 7 cartas nos ajudará a compreender o interesse de Cristo por seu povo. Nós devemos entender, precisamos entender isto. O Senhor tem um constante interesse pela sua igreja e sempre terá. E nós iremos estudar sobre isso agora. E também nos ajudará a compreender que haveria nesse período todo, desde o início da igreja, a primeira fase da igreja até os dias atuais, que haveria um processo de apostasia. E nós precisamos entender que apostasia foi essa, em que consiste essa apostasia, como nós não estaremos envolvidos com esta apostasia, o que fazer para não estarmos envolvidos nesta apostasia, nos preparar para não estarmos entre esta apostasia, meus amados? E em terceiro lugar, esse estudo é tão relevante porque ela vai nos fazer compreender que o Senhor teve e sempre terá um pequeno remanescente, um remanescente fiel. E o que precisamos fazer para estar entre esse remanescente, fazer parte desse remanescente fiel. Amém? Então o Senhor aqui nas 7 cartas, as 7 igrejas, ele tem uma mensagem universal para todas as fases da igreja. Primeiro, conheço as tuas obras. Bem aqui no comecinho, no versículo 2, ele diz aqui, 2:2, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. O Senhor conhece a tua obra, o que você faz, o que você deixa de fazer, o teu zelo, o teu empenho, entendeu? A tua fidelidade. Ele conhece a minha também, então a gente não esconde nada de Deus. Ele conhece as nossas obras. Uma outra mensagem universal que nós encontramos nas 7 igrejas, nas 7 fases da igreja, é: o vencedor receberá a promessa. Sempre em toda carta das 7 igrejas tem essa mensagem: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, o vencedor não receberá o dano da segunda morte, o vencedor comerá do fruto da árvore da vida. A promessa e o cumprimento da promessa, queridos, é somente para o vencedor. Por isso que nós precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, nos apropriar da graça e dos méritos do Salvador Cristo Jesus, para que nós venhamos estar entre o vencedor, porque só o vencedor herdará a coroa da vida. Amém? E uma terceira mensagem universal que nós encontramos também em todas as fases da igreja é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente vê essas verdades, essas mensagens universais em todas as épocas, em todas as fases da igreja cristã. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo vai falar. Que você aguce o seu ouvido, que você pegue a sua Bíblia, que você pegue sua caneta, um papel, anote os textos, grife, estude. A mesma coisa eu preciso fazer. Se o Espírito Santo vai falar, que nós venhamos aguçar os nossos ouvidos para ouvir o que ele tem para falar. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos aqui analisar as 7 igrejas. Tá bom? Todas as igrejas, em todas as fases, nós encontramos elogios, nós encontramos repreensões, nós encontramos reprovações e também conselhos e promessas, tá bom? Aqui na igreja de Éfeso, nós encontramos um elogio e uma repreensão. Vamos ver aqui? Aqui no versículo 2, nós encontramos o elogio.
conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Né? Então, nós vimos aqui, queridos, que a igreja de Éfeso foi a primeira fase da igreja. Foi do ano 27 ao ano 100. Tem uns bichinhos aqui, por conta da luz, né? Do foco do celular. Então, aqui diz que o Senhor conhecia as obras e conhecia que tem aqui um elogio para eles, né? Que eles eram um povo, nesse tempo, a primeira fase da igreja, um povo laborioso, um povo perseverante, um povo que suportou a prova com fidelidade, que não se deixou esmorecer. Amém? E essas mensagens aqui, que foi para a igreja do ano 27 ao ano 100, ela se enquadra para nós também. Nós precisamos ter um trabalho ativo. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos suportar a prova por causa do nome do Senhor e não nos permitir esmorecer. Essas mensagens, elas são relevantes demais para nós hoje, meus amados. E esse aqui foi exatamente o elogio que a igreja recebeu. Mas a igreja também recebeu uma repreensão. E nós encontramos no verso 4, vamos ler? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, que foi a igreja da pureza apostólica, teve um momento que eles começaram a abandonar o primeiro amor. E quando se deu isso? Na morte dos pioneiros, na morte dos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versos 29 e 30, olha o que ele diz. Olha o que ele diz aqui. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então a gente vê aqui, meus amados, a preocupação do apóstolo Paulo. E ele tinha razão com respeito a essa preocupação, porque quando aconteceu isso mesmo, quando ele se afastava da igreja por viagens missionárias, ou quando ele morreu, exatamente isso aconteceu. O povo, a igreja daquela época, se voltou, infelizmente, às práticas, às doutrinas pagãs, né? E se esqueceram do primeiro amor. Essa mesma preocupação a gente encontra também em 1 João capítulo 4, verso de 1 a 3. O apóstolo João, você depois pode dar uma conferida. O apóstolo João tinha essa mesma preocupação. Nós encontramos também em 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João tinham essa mesma preocupação. E eles tinham razão com respeito a isso. O povo, a igreja, abandonou seu primeiro amor. E hoje não é diferente. Nós temos abandonado nosso primeiro amor porque nós não temos lido a Bíblia como deveríamos ler, estudar, na verdade, que a gente tem que estudar, mergulhar, né? As pepitas de ouro não se encontram na superfície, numa leitura corrida, rápida, mas no exame, no estudo apurado das Escrituras. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, amar a Deus verdadeiramente, pregando o Evangelho, não deixando de nos congregar, dando um bom testemunho de Cristo. Não é assim, queridos? Dessa maneira, a chama do amor estará sempre viva em nosso coração e em nossa mente. Amém? E o testemunho de Cristo será fiel. Seremos fiéis representantes de Jesus Cristo a esse mundo. Então, nós vamos agora ver a segunda fase da igreja, a igreja de Esmirna. Vamos ler Apocalipse capítulo 2. Essa fase da igreja de Esmirna, a segunda fase, foi do ano 100 ao ano 313. Esmirna significa cheiro suave. E essa fase aqui, essa segunda fase da igreja, foi a era da perseguição e do martírio. Muitos morreram martirizados, muitos foram perseguidos, foram queimados vivos, foram decapitados, foram entregues aos coliseus romanos para serem despedaçados pelas feras, né? Foi um período de muita perseguição, mas eles foram encontrados fiéis e não receberam nenhuma reprovação. E nem tinham como receber, né? Porque eles permaneceram fiéis mesmo em face da morte. E aqui nós encontramos apenas um elogio. O elogio se encontra no verso 9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Essa pobreza aqui eram de bens materiais. Mas tu és rico. Rico de quê? Da graça e da misericórdia de Cristo.
e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, ou seja, os falsos cristãos, né? A igreja fiel, a igreja de Cristo realmente aqui dessa fase era uma igreja fiel, uma igreja atribulada, perseguida, pobre de bens materiais, mas rica da misericórdia e da graça de Cristo, mas sempre existe aqueles que se infiltram, né, como agentes de Satanás e que na verdade são falsos cristãos, né? Então, mas de um geral, a igreja de Esmirna recebeu apenas elogio e ela foi muito fiel mesmo em face da perseguição. E o Senhor espera isso de mim e de você, que nós sejamos fiéis, meus amados, encontrados fiéis, mesmo em face da perseguição. Em nome de Cristo, que nós não venhamos nos abater, não venhamos esmorecer, embora cansados, mas que nós venhamos nos abastecer na presença do Senhor, nos fortalecer nas escrituras sagradas, na oração e no jejum, buscando a força do Senhor para nós não desanimarmos e não retrocedermos a caminhada cristã. Assim como a igreja de Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 313. Amém? E aqui, nós vamos correr aqui contra o tempo, porque está passando rápido, né? Os irmãos podem estudar sobre as 7 igrejas, existem muitas fontes seguras, né? Que falam aí sobre as 7 igrejas. E nós vamos agora falar sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi uma igreja marcada pelo compromisso, mas não compromisso com o Espírito Santo, não compromisso com Deus, mas compromisso com o mundo, compromisso com Roma, com o paganismo, né? E a carta à igreja de Pérgamo, essa fase começou, né, em 313 e foi até 538. E a palavra Pérgamo significa elevação. E quais são aqui os elogios que nós encontramos na igreja de Pérgamo? Tem algum elogio? Sim. Aqui no verso 13 tem um elogio maravilhoso. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, né? Então aqui nós encontramos um elogio para a igreja de Pérgamo, essa fase, a terceira fase da igreja cristã. Que elogio é este? É a igreja que conservava o nome do Senhor, que não negou a fé do Senhor, mesmo também em regime de perseguição, né? Mas permaneceu ali o quê? Permaneceu fiel, permaneceu com a fé firme, né? E conservou o nome de Cristo, embora fosse apenas o remanescente, porque em sua totalidade estava comprometida com o paganismo, né? Infelizmente. E a reprovação? Tem alguma reprovação essa terceira fase da igreja cristã? Sim, tem uma reprovação. E essa reprovação se encontra no versículos 14 e 16. Olha o que diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? Idolatria, prostituição, paganismo, né? O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles espelejarei com a espada da minha boca. Balaão, a gente sabe o que significa essa doutrina de Balaão, né? Idolatria, prostituição, paganismo, todas essas nojeiras, imundícies, né, que o Senhor abomina. E a doutrina dos nicolaítas? Bem, meus queridos, os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Nicolau era um herege que fazia parte de uma seita gnóstica que ensinava práticas imorais, práticas impuras, comunidade de esposas, ensinava que o adultério e a prostituição não eram pecados e comer sacrifício era lícito, né? Eles se diziam cristãos, os nicolaítas, mas achavam que a fé em Jesus os liberava da obediência aos mandamentos de Deus. E eles se associavam às artes mágicas, cultuavam o imperador. Então essa doutrina dos nicolaítas era terrível. E o Senhor disse que ele não iria suportar isso.
que ele aqui diz aqui no versículo 15, né? Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Dentro dessa terceira fase da igreja cristã, existiam estes que sustentavam, que viviam, que fazia parte desse povo aqui. Então, por isso, por essa razão, de maneira justa, eles receberam a repreensão do Senhor, tá bom? E nós, amados da igreja atual, não temos nada que ver com essas doutrinas, essas imoralidades, a sensualidade, os pecados da carne, a prostituição, a idolatria, o paganismo, Hollywood, filmes, novelas, essas coisas, meus amados irmãos, nós precisamos romper. Que o Espírito Santo nos dê força para que nós venhamos romper com estas coisas em nome de Jesus, para que nós não venhamos ser encontrados entre estes nicolaítas, né? Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E esse período, queridos, só para informação, né, para título de informação, esse período, esse terceiro período da igreja cristã, foi um período onde o inimigo das almas percebeu que quanto mais ele matava cristãos, mais cristãos surgiam. Então ele teve uma outra ideia, né? Ele introduziu dentro da igreja o paganismo, né? E na pessoa de Constantino no dia 7 de março de 321, né? Ele ditou a primeira lei, tornando obrigatória a observância do dia em que os pagãos adoravam o sol. Nesse dia, ele fez com que esse dia fosse o memorável dia do sol, ou seja, ele misturou aqui o santo com o profano. Ele supostamente se converteu ao cristianismo, esse Constantino, somente para introduzir o paganismo dentro da igreja. E essa estratégia do inimigo tem funcionado até hoje, onde a gente vê o santo misturado com o profano, o fogo estranho, né, dentro das igrejas. E, infelizmente, muitos têm caído, e oxalá que eu e você não venhamos estar entre eles que estão sendo enganados, né, por essas falsas doutrinas. Nós vamos agora examinar o quarto período da igreja cristã, que é a carta à igreja em Tiatira. Tiatira significa sacrifício de contrição. Foi uma igreja que foi a fase que mais durou de todas, né? Até depois de Laodiceia, né? Que é a última, que nós não sabemos até onde vai, né? Essa fase, só o Senhor sabe na sua volta, né? Que foi do ano 538 a 1517, onde começou aqui depois da Reforma Protestante. Durou 1000 anos essa quarta fase da igreja cristã, tá certo, meus amados? E quais seriam os pontos principais da mensagem, né? A época representada por Tiatira. Existiu aqui algum elogio à igreja de Tiatira? Sim. Existiu um elogio e também uma reprovação. No versículo 19, nós temos aqui o elogio. Vamos ler aqui, ó. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras, né? Nós encontramos aqui os cristãos valdenses, albigenses, huguenotes. Eles estão aqui entre esse povo que manteve o amor, manteve a fé, manteve o serviço, manteve a perseverança, manteve as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então eles receberam, né, com justiça um elogio, porque eles foram realmente perseverantes e fervorosos no seu dever. Contudo, nós encontramos também uma reprovação, e se encontra no versículo 20. Olha só, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só, então nós temos aqui uma grande reprovação. A doutrina de Jezabel, que consistia, entre outras coisas, idolatria e prostituição, né? Infelizmente, a igreja da fase, né, da quarta fase, que foi de 538 a 1517, foi marcada por muita apostasia, foi marcada por muita idolatria, foi marcada por muitas prostituições, né? Os crentes que queriam ser ali zelosos acabaram se corrompendo por conta
da opressão dos líderes da igreja, né? E introduziram para a igreja essa doutrina, né? Doutrina de Jezabel. E é importante que nós venhamos compreender que foi necessário o Senhor levantar uma via de escape para essa fase, né, Tiatira, que foi uma fase de muita perseguição. Os cristãos também, os poucos fiéis, eram muito perseguidos, assim como são hoje, meus amados. Aqueles que têm procurado viver ali com um certo zelo, são perseguidos, são taxados de santarões, né? São taxados de querer ser melhor do que os outros e, infelizmente, de maneira injusta. Lembram de Cristo? Cristo, ele reprovava as pessoas somente com a aparência dele. Ele nem abria a boca e as pessoas não suportavam a Cristo. E da mesma maneira, o cristão fiel, ele é perseguido sem nem precisar abrir sua boca. E quando ele abre a boca, aí mesmo que ele é perseguido, né? E aí foi necessário vir, meus amados, a quinta fase da igreja. Como muitas doutrinas, né, pagãs começaram a entrar dentro da igreja, infelizmente, né, a corrupção religiosa, a apostasia religiosa começou a se introduzir dentro da igreja. Foi necessário que o Senhor levantasse a quinta fase da igreja, que é a igreja de Sardes, que foi a era da reforma protestante, né, que foi uma das fases mais lindas da igreja cristã. E quais seriam as características mais destacadas da igreja durante o período representado por Sardes, meus amados? Quais seriam as características? Temos reprovação? Temos elogio? Sim, nós temos uma reprovação que está no capítulo 3, verso 1. Olha aqui a reprovação. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Esse anjo aqui é o mensageiro da igreja, né? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha a repreensão, meus amados. Que coisa triste. Tem nome de que vive, mas estás morto. Isso aqui é a realidade de muitos nas igrejas aí afora, que aparentam que estão vivos, aparentam porque carregam a Bíblia, porque vai à igreja. E nós precisamos entender que só ir para a igreja, carregar a Bíblia, não é característica de um crente vivo. Nós precisamos realmente exalar a fragrância de Cristo. Precisamos ser crentes, sobretudo dentro da nossa casa. Sobretudo, meus amados, no trabalho. Os nossos vizinhos precisam nos reconhecer como cristãos. Como é que o teu vizinho te reconhece? Ele te vê como um crente realmente? Ou você tem apenas nome de que vive, mas está morto? Que isso não venha a ser uma realidade na sua vida e nem na minha vida também. E tem elogio essa fase da igreja, que vai de 1517 a 1698. Nós temos aqui algum elogio para essa fase da igreja cristã? Sim, o versículo 4. Vamos ler aqui o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Oh, glória! Lembram do remanescente fiel? Existe o remanescente. E nós precisamos estar entre esse remanescente. Esses poucos que não se contaminaram, né? Que não contaminaram as suas vestiduras com o paganismo, com a idolatria, com as falsas doutrinas, mas que procuram saber qual é a verdadeira doutrina de Cristo e, pelo poder de Deus, viver essa verdade, viver essa doutrina de Cristo. O que mais que nós podemos ver nessa fase da igreja, essa quinta fase, que foi a igreja de Sardes? Nós podemos ver, queridos, que quando a verdade bíblica ela começou aqui a abrir caminho por meio da pregação dos reformadores, nós vemos aqui uma via de escape que o Senhor abriu para tanta apostasia, né? Apocalipse 3, verso 2, profetiza a tragédia que foi vivida pelas igrejas, que após a morte de seus fundadores, deixaram morrer parte das verdades,
descobertas e pregadas pelos reformadores. Então foi necessário ter uma reforma protestante, que nós temos aí vários reformadores. Entre os mais destacados está Martinho Lutero, está John Hus, Jerônimo, John Wesley e tantos outros, meus amados. E foi necessário que acontecesse essa reforma protestante. Hoje nós somos conhecidos como protestantes, mas nós temos realmente protestado alguma coisa? Se nós não temos protestado, nós precisamos começar a protestar com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso testemunho, com a nossa pregação. Amém? E aí vem a sexta fase da igreja cristã, que é a fase da igreja de Filadélfia. Amém? Essa fase aqui, ela começou em 1698 e foi até 1844, tá? Filadélfia significa amor fraternal. Foi uma igreja que não teve nenhuma repreensão, somente elogio. Foi a era do reavivamento. A igreja cresceu, a igreja se reavivou através, começou com a reforma protestante e aí houve um despertamento, houve um reavivamento. Reavivamento esse que nós precisamos viver em nossos dias, né? E qual foi esse elogio que a sexta fase da igreja cristã recebeu de Deus? Vamos ler aqui o versículo 8 do capítulo 3, amém? Olha o que diz aqui, ó. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, né? Recursos materiais e influência no mundo, é pouca força. Contudo, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Vocês estão entendendo, queridos? Apesar da pouca força dessa fase da igreja cristã, foi uma igreja que se manteve fiel à palavra do Senhor e não negou o nome do Senhor. Essa característica precisa ser vista em minha vida e na tua vida. Precisamos guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome, mesmo sendo fraquinhos, mesmo sendo o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Mas nós precisamos guardar a palavra do Senhor e não negar o nome do Senhor, porque o Senhor conhece as nossas obras e Ele tem colocado diante de nós uma porta aberta a qual ninguém pode fechar e, quem sabe, fechará aquela que ninguém poderá abrir, não é verdade? E nós precisamos, irmãos, interiorizar essas verdades, ter como relevantes para os nossos dias, porque verdadeiramente elas são mensagens atuais para nós. Nós conseguimos aqui também extrair dessa sexta fase, penúltima fase da igreja, como o nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Lembram ainda das sociedades bíblicas? Onde começou a se disseminar aí as Bíblias, a se disseminar aí como folhas de outono as escrituras sagradas. E aí começa também a se estudar com mais afinco Daniel, Apocalipse, e surgem os maiores reavivamentos da história. Isso é maravilhoso, meus amados, não é verdade? Então, a sexta fase da igreja cristã é marcada por reavivamento, avivamento. E hoje, em nossos dias, nós precisamos promover também um reavivamento. Vamos começar conosco, em nossa casa, com nossa família. E quando pensar que não, toda a nação será reavivada e batizada pelo poder do Espírito Santo. Amém? E agora entra a última fase da igreja cristã. Carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia significa povo do juízo. Ela começa em 1844 até a segunda vinda de Jesus Cristo. Irmãos, essas datas aqui, eu não entro muito nesse mérito das datas, porque leva muito tempo, para estar explicando. Mas o importante é a gente se ater à mensagem da igreja, o conteúdo da igreja, tá bom? Então, antes de nós questionarmos a veracidade das datas, isso ou aquilo, vamos questionar, vamos discutir, vamos estudar o conteúdo das cartas, que realmente é muito mais relevante e servirá para edificar a nossa vida, tá bom? Então, quais são as características aqui que nós podemos ver
que representam aqui a igreja de Laodiceia. Nós encontramos aqui algum elogio para essa igreja. Aqui, abrindo só um parêntese, Laodiceia significa a última fase da igreja, tá bom? É os dias atuais, a era presente. Nós vivemos hoje a última fase da igreja cristã. Nós estamos vivendo essa fase, correto? Existe algum elogio para a igreja de Laodiceia? Não existe nenhum elogio. Você pode ler toda a carta e você não encontra um sequer elogio. Mas existe um conselho e existe uma reprovação. Vamos ler? Vamos aqui para a repreensão, né? A reprovação. 15:16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma igreja morna, é um período morno, um povo que não é quente nem frio, e por conta de ser morno, está a ponto de ser vomitado da boca de Deus. Que coisa terrível, que coisa triste, meus amados. Mas aqui nós encontramos um conselho do Senhor, para mim e para você nessa oportunidade. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. O que significa esse ouro? Esse ouro representa a fé e o amor, que precisa estar ardendo em nosso coração, precisa estar vivo em nosso coração e nossa mente. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O que representa essas vestiduras brancas? Representam a pureza de caráter e a justiça de Cristo imputada em nossa vida. E também o Senhor nos aconselha a tomar dele o colírio, a pegar, né? A receber, porque ele já nos deu, apenas receber das suas mãos o colírio para ungir os nossos olhos, para que possamos ver. O que significa esse colírio? Significa a sabedoria e a graça que nos traz o discernimento espiritual. E é algo que nós precisamos muito, meus amados. Receber esse colírio, esse discernimento, essa sabedoria do Senhor. Que nós venhamos buscar, queridos, essa sabedoria hoje, a tomar as decisões corretas, a escolher a fazer as melhores decisões em nossa vida, o cônjuge, a profissão, a casa, o lugar de morar, a igreja a buscar o Senhor. E aqui ele diz no verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O Senhor não te repreende porque Ele não te ama, pelo contrário, Ele te repreende porque Ele te ama. Ele me repreende porque Ele me ama. E aí o verso 20 termina, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Existem duas coisas que nós precisamos fazer quando a porta for batida. Quando o Senhor bater a porta da nossa vida, sabe o que precisamos fazer? Em primeiro lugar, ouvir. Se alguém ouvir a minha voz, nós precisamos ter os nossos ouvidos aguçados para ouvir o Senhor batendo. E em segundo lugar, entrar, abrir a porta para que ele possa entrar. Primeira coisa, ouvir. Segunda coisa, abrir a porta. Primeiro ouvir, segundo abrir a porta. Para que a gente abra a porta, é preciso que nós ouçamos, não é verdade? E aqui diz que ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono. Assim como também ele venceu e se sentou com seu Pai no seu trono, ele quer que nós também façamos a mesma coisa. Irmãos, essa mensagem é para nós. Ela é relevante para a igreja de hoje. E apesar, meus amados, da triste condição de autossuficiência e miséria espiritual de Laodiceia, Deus continua a amá-la. Ele não tolera os erros de Laodiceia, tá? Mas ele ama Laodiceia. E ele dirige a Laodiceia conselhos comovedores. Inclusive, faz o mais terno oferecimento, que nós já acabamos de ler aqui. Entre em comunhão íntima com o Senhor. Que nós possamos abrir o coração, a porta do nosso coração para o Senhor entrar e fazer morada. Amém? Que nós possamos decidir, queridos, verdadeiramente, vendo esse amor de Cristo por nós, né? Esse imenso amor de Deus por seus filhos,
suas admoestações, que nós venhamos decidir aceitar o conselho de Jesus, nos arrepender dos nossos pecados e pedir ao Senhor o ouro das verdades celestiais, os vestidos brancos, né, de sua justiça e o colírio do discernimento do Espírito Santo para compreender a sua palavra. Ó Senhor, entra em nosso coração hoje e nos dá o novo nascimento que o Senhor prometeu a teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.